chegámos à semana final do Secret Story 10 e, como tem sido habitual nas últimas edições, estamos cá todos reunidos para fazer a habitual previsão e análise do que foi no fundo esta edição que termina na sexta-feira. Eu sou o Miguel Catarino, bem-vindo ao Compacto Reality Especial e comigo está a Inês Santos. Olá! E o André Silva. Hello, ora viva! Olha, vamos falar da edição mais curta de sempre de um Secret Story até ao momento, foram apenas 2 meses. Eu diria Secret Story 10 ou melhor a edição da Eva, do Diogo e da Ariana, porque basicamente foi só isso que aconteceu nestes últimos tempos, correto? Eu acho que sim, foi só o Exato. trio. Aliás, eu acho que isto as pessoas só começaram a perceber que tinha um reality show depois dos memes e de toda a história em torno do triângulo amoroso. Porque antes, e Miguel, tu sabes isso melhor do que eu, antes foi puxado a ferro. Cada Sim. era puxado a ferro, cada gala era puxado a ferro, expressões e tudo, e portanto, isto, a partir do momento em que houve o triângulo amoroso, até quem não via reality shows passou a ver e a saber pronto, que estava a acontecer um Secret Story. Aliás, houve pessoas que viram um Secret Story um reality show pela primeira vez nesta edição. Eu li muitos comentários de pessoas a dizer que mas eu não me lembro disto, só me lembro do primeiro Big Brother, do Pontapé do Mar, que falava muito disso, e agora não sei o que é que aconteceu, mas voltaram agora de repente. Eu quero saber com tantas edições que a TVI faz por ano, e este ano são 5, que é um recorde nunca antes visto, como é que nunca tinham visto antes um reality show? Quer dizer, se calhar até É possível! é possível por cortezinhos no Twitter, aqueles memes e coisas assim do género, mas agora é assim, a mim o que me fez confusão nesta situação da Eva, Diogo e Ariana é que ainda na última edição do Secret Story tivemos a Liliana, que foi também um caso muito, muito falado, a questão da traição ao Zé, e eu não consigo comparar, não consigo dizer se foi mais, foi menos nesta edição, mas eu nunca vi nada do género e surpreende-me, porque a TVI farta-se de fazer reality shows e estas pessoas aparecem agora do nada. Mas também digo já, aparecem do nada, mas depois foram-se logo embora, porque também não ficam até ao fim. Pronto. Mas vão voltar na final. E sobre isso acho que teremos tempo também para falar daqui a nada. Posso só André, dizer uma coisa? Pode à vontade. era isso que eu ia te perguntar, que é, tu não viste nada, mas tu foste uma dessas pessoas que optaste por não ver, apesar de teres visto os outros reality shows, não viste esta edição, mas soubeste do triângulo. Então, eu só tenho isto para dizer. Estou aqui hoje por respeito e por gostar muito dos meus colegas. Porque eu estou aqui em voto de protesto, em voto de silêncio. Não vi nada mesmo, não vi. Tudo o que era tentativas por causa dos algoritmos de mostrar coisas do Secret Story, fiz questão de não ver, porque quando me apercebi do que é que estava para lá a acontecer, e vocês já sabem qual é o meu historial à volta de reality shows, eu gosto de entretenimento, não gosto de drama, não gosto de confusões, não gosto de discussões, e os meus tostões hoje são só estes. Eu vou ser aquelas pessoas que estão na plateia do 2 às 10 a bater palmas e que vão às galas e que vão às galas. Eu hoje estou aqui só para isso, mais nada, porque não tenho mesmo opinião e não quero sequer inventar uma opinião acerca de um assunto que acho que mais uma vez ultrapassou pelo aquilo que fui vendo através do site e que me foi passando nas redes sociais. Mais uma vez ultrapassou todos os limites. Mas, Cristina, este reality show, eu sei que também foi muito por aí, mas também teve momentos divertidos. Tu nem sequer quiseste dar uma oportunidade, André. Não, porque todos nós sabemos que isto é um formato que está mais do que gasto, sempre mais do mesmo, com a mesma apresentadora todos os anos. Mais uma vez voltamos a um reality show incrível apresentado por Maria Botelho Muniz, em que toda a gente adora a miúda, toda a gente adora aquela apresentadora da forma como ela conduz os programas, e a seguir levamos com a mãe Tina, e isto até é bom, acabamos por valorizar ainda mais a Maria Botelho Muniz e acabamos por perceber que a Maria Botelho Muniz é a pessoa indicada para fazer este tipo de programa. Mas pronto. Olha, na última vez que falámos aqui de Uma Casa dos Segredos, eu disse que não tinha visto as galas, foi na edição 9. A minha experiência nesta edição foi o género. Foi um misto, ou seja, eu comecei por não ver as galas, mas depois quando aquilo realmente começou a pegar fogo, eu aí vi as galas até ao fim. Portanto, não conseguiram afastar-me por completo desse consumo, que eu não queria ter no fundo, mas tive de ter. Mas tenho a dizer que mais uma vez, e eu não queria trazer este tema, mas temos de falar,
Mais uma vez é copy-paste da semana anterior e é assim há anos. Há anos. Nós acompanhamos reality shows de forma regular há 5, 6 anos e é sempre assim. E não mudam. Mas eu não queria falar também da apresentação de Cristina Ferreira, acho que já estamos carecas de falar sobre isso, mas tenho a dar aqui um props e uma palavra de um elogio à Bruna Gomes. Eu acho que foi, não digo o MVP das galas, mas acho que teve muito bem daquilo que eu vi, foi já na parte final, quando era preciso intervir, interveio e tinha a palavra no momento certo. Claro que Conseguia fazer isso? não sei, mais até do que o Flávio, nada contra, obviamente, mas acho que a Bruna se destacou bastante. E tendo em conta que não é a primeira vez que ela é comentadora nas galas, acho que ela nesta edição teve um particular destaque e uma particular relevância. Portanto, Eu senti que parabéns. ela não era politicamente correta. Sim. Senti, portanto, eu achei sempre que nas outras edições que ela dizia muito aquilo que eu acho que a Cristina Ferreira queria ouvir e não queria ir muito contra a Cristina Ferreira e produções e afins. E desta vez a Bruna Gomes, houve ali momentos em que eu pensei, ai, coitada. O que é que vai acontecer? Sim, é isso. Como ela fala de forma tão assertiva e educada, não é? Aquilo passou e eu acho que é por isso que estás a dizer que houve essa diferença. Também sei. Então podemos dizer que se Bruna Gomes não for comentadora das galas no próximo reality show da TVI, podemos dizer que ela se pôs a jeito. Sim. Ai, não acredito. Para quem não apanhou a referência, portanto, Cristina Ferreira foi alvo de um processo na ERC por uma consideração em que usou precisamente a expressão. Não é, o problema é que não é a primeira. O problema é que não é uma, são várias. Não, agora foi mentido. No Secret Story, se faz favor, André. Sim, eu estou aqui só para bater palmas e eu só vi ver a bola, olha. Eu só fui ver a bola. Vamos ao único tema desta edição e aqui começam as minhas críticas, porque eu tenho a dizer, para já a edição foi 2 meses, portanto foi de fevereiro a abril. Eu não sei se a TVI quer fazer, tal como nas novelas, programas mais curtos, mas pelos vistos é o que está a acontecer. A primeira companhia foi 2 meses, agora 2 meses de Secret Story. Vamos ter um desafio final que também deverá ser 2 meses, de abril até junho. E o que é que acontece? Quando tu tens um programa muito curto, em que ainda por cima com anónimos, é muito difícil o programa pegar e ganhar logo tração de início. E aconteceu na Casa dos Segredos 9, em que depois ganhou o Pedro Jorge, o programa depois correu bem, mas aqui neste caso o programa no início foi muito aquém das expectativas, como a Inês disse há pouco, foi tudo puxado a ferros. Tiveste aquela situação do Hugo, em que beijou a Sara, mas depois um dia depois, no especial, no confessionário, disse que tinha uma amiga especial cá fora e pronto, a partir daí foi assim a primeira polémica, mas mesmo assim nada de relevante. E depois tiveste de facto verdadeiramente a situação do Diogo e da Eva, que eu acho que foi uma galinha dos ovos de ouro para a TVI, na verdade, porque segurou o formato até ao fim, porque o formato não ia nesta direção claramente. Mas voltando ao que o que estava a dizer é, quando tens um programa tão curto, o programa tem que começar logo a ganhar notoriedade e ganhar impacto. E já tínhamos falado nas outras edições que é tudo pela controvérsia. É curioso. A linha é exatamente a mesma. O que é que aconteceu desta vez? Tiveste um casal de 20 e poucos anos que namoravam, neste caso, porque a relação acabou, namoravam há 5 anos, entraram com segredos individuais, porque eles nesta edição, ao contrário da outra, colocaram segredos individuais nos casais. Segredos individuais em todos os casais. Não foi minha cara metade está cá e o pai das minhas filhas também está cá? Não foi assim? Mas não havia segredos conjuntos. Não havia segredos conjuntos. Por exemplo, somos um casal. Não havia isso. Era o pai das minhas filhas está na casa, a mãe das minhas filhas, pronto. O caso da Eva. O Pedro Jorge e com a Marisa. Sim, mas foram os únicos. Mas a pessoa com quem eu partilho casa está nesta casa. Por exemplo, era esse o objetivo. Muita poucachinho, realmente. Tiveste o Diogo, que tinha o segredo, agora já não me lembro do segredo. A minha namorada está na casa, exatamente, e a Eva namora há 5 anos com um dos concorrentes da casa. O Diogo, logo desde o início, espalhou-se logo ao comprido, entregou o segredo foi logo desvendado, mas nesta altura ele começou a aproximar-se, porque o interesse veio mais tarde. Começou a aproximar-se da Ariana, inicialmente por estratégia, havia ali combinações entre a Eva e o Diogo, é nessa altura que a Eva também é acusada um bocadinho de ser cúmplice
na situação, depois eles perdem-se por completo, aquilo descamba totalmente. Houve situações íntimas na cama entre o Diogo e a Ariana que depois que se começam a interessar, a aproximar, tudo e tal coisa. E o segredo da Eva é revelado. E é a partir daí que a casa cai, e é a partir daí que esse público, casual ou não casual, esse público que eu não sei, enfim, onde é que eles estavam, aparecem. Porque de repente, e tal, agora a casa está a descobrir toda a verdade. Nessa altura a Eva também já dizia que queria que ele se afastasse dela, e depois chorava, e depois ele mentia. Pronto, e foi isso que aconteceu. Portanto, este é o cenário e a história única da edição, porque no fim do dia esta edição foi só isso, e os outros concorrentes, eu acho que depois também é ingrato para quem está na casa de perceber que só aqueles 3 é que brilhavam, só aqueles 3 é que tinham destaque, e eles eram apenas meros figurantes. Aqui, Não, obviamente, o que eu senti também a dada altura foi que eles, para aparecerem, tinham que comentar o trio. pronto, exatamente. Portanto, sentiam a dada altura um bocadinho frustrados, que é do género. Claro. Pronto, isto não vai sair daqui, portanto eu tenho que comentar isto, ou tenho que me posicionar de um lado ou do outro, são 3, né? E eu acho que isso foi o que eles tiveram que fazer, mas mesmo assim não lhes deu nenhum protagonismo. Pronto, só agora mais para o fim é que eles começaram a individualizar-se todos, também mais depois da saída da Ariana. Mas olha, Miguel, deixa-me dizer-te que eu quero falar aqui de um fenómeno do entroncamento. Força. Que é Tiago na final. Pois. Então, mas espera aí, eu sem saber que é o Tiago, pelo que estás a dizer isso, é porque ele é planta? É isso? Não, é porque, ou seja, ele não é planta, sim, ele começou por ser planta, mas depois ele devagarinho soube ver ali o espaço dele e não sei. Isso, posicionou-se bem. Mas também teve muita sorte sempre, nunca foi nomeado, ou seja, ele se calhar quando era planta, se fosse sempre nomeado, tinha saído. Ele por acaso eu fui ver há pouco que eu tinha a ideia que ele não tinha sido nomeado, mas ele foi nomeado uma vez. Uma vez pelo menos ele foi. Uma vez ele foi. Então, mas isso seja, preenche aquela cota, sim. aquela percentagem de como é que este foi aqui parar. Certo, mas isso há sempre, isso por acaso há sempre. Mas depois acaba também por ser um bocadinho do género. Tu pensas, então, mas quer dizer, o trio trouxe o programa às costas e depois só um deles, neste caso a Eva, é que é finalista, e o Tiago, sem saber ler nem escrever, agora é finalista. Eu fico tipo... Eu acho que ele também foi um bocadinho inteligente, porque há aqui outra coisa que é, na altura, o Diogo aproxima-se da Ariana e a Eva aproximou-se do João, só que depois o João saiu mais cedo, provavelmente para um desafio final, já falaremos sobre isso, e é nessa fase em que a Eva está sozinha que o Tiago realmente é esperto e consegue perceber, eu tenho de me pôr do lado desta pessoa, porque é o assunto que está a dar que falar. Já nessa altura tinhas a Ana, que colocava a vitória da Eva em causa, que já assumia que a Eva ia ganhar e ganhou também algum protagonismo graças a isso, mas o Tiago aí soube, ok, eu soube mexer-se, e é também graças a isso que ele chega a este lugar. Começa a haver aqui fãs de um suposto hipotético casal. O Tieva é o nome, Tieva. Tieva, sim, Tieva, pronto. Ok. Olha, saudades dos Goma, ao menos ainda era divertido. Ao menos ainda dava fome. Eu acho que ele acaba por ser inteligente. Agora, na realidade, o que é que ele soube, o que é que ele fez no jogo? Muito pouco, na verdade. Muito pouco. Não, imagina, eu percebo, ele quando fala, na altura, quando o segredo foi revelado, ele teve muito bem, toda a gente o aplaudiu, eu isso também. Quando ele se enervou, foi a primeira vez que eu o vi enervado e com emoções, foi quando ele se enervou a defender e a falar da Eva e a criticar o Diogo e a postura do Diogo para com a Eva. Portanto, já aí se calhar ele gostava da Eva. Agora estou a pensar, não é? Já aí se calhar gostava. Pronto, e depois é muito assertivo, é divertido e não sei o quê, mas realmente a nível de jogo, sem ser este pseudo-jogo com a Eva, foi mesmo uma questão de sorte ele estar na final. É mesmo. É aquele bolo fofo que praticamente as pessoas que veem o programa gostam, e depois se ele se souber posicionar, porque às vezes há bolos fofos que depois fazem prestações completamente horríveis e saem de lá odiados, mas ele não, é ao contrário. Funciona bem, ele fala bem. Sim.
pessoa justa e tal, mas pronto, é um bocadinho o fenómeno do entronco. Olha, sem saber, esqueci-me completamente de perguntar se provavelmente para a minha mãe essa é a pessoa que ia vencer. Se fala bem, se é educadinha e não sei o que, era a Sim, pessoa. sim, esquecemos de fosse- perguntar a Se eu fosse, previsão à se eu Dona fosse Luz. perguntar o top à minha mãe diria que essa era a Sim. pessoa que ia vencer, provavelmente, porque vocês sabem que a minha mãe gosta sempre os seus preferidos dela, Das são boas aqueles que. pessoas. Exatamente, pessoas. exatamente. Olha, mas falando ainda sobre o triângulo, o que aconteceu aqui foi, eu não consigo olhar para. Eu durante muitas semanas achei que isto era tudo combinado, mas depois comecei a aceitar, vá, que isto era bem real e que a relação do Diogo e Deva realmente já não estava tão bem, mas também sobre uma premissa. Eu lembro-me, na altura do Secret Story 9, da questão da Liliana, do Zé e do Fábio, que que Teresa Guilherme disse uma afirmação no programa Noite das Estrelas que me ficou até hoje, que é: nenhum casal que está bem entra para um reality. Portanto, a partir daqui está tudo dito, ou seja, eles escolhem os casais, neste caso a dedo, tendo em conta quem se inscreve, obviamente, e de facto nenhum dos casais que lá entra é de facto, obviamente temos o Gonçalo e a Margarida, há exceções, o Gonçalo e a Margarida, o Pedro Jorge e a Marisa, mas mesmo o Pedro Jorge e a Marisa tentaram pôr um contra o outro. Também havia essa narrativa. Agora, o Diogo e a Eva era demasiado notório que aquilo não estava bem. 5 anos, se calhar, não é um bocadinho uma ilusão, ou seja, daquilo que realmente aconteceu ou da profundidade daquela relação, mas também não sou ninguém para estar aqui a falar disso ou a colocar isso em causa. Mas depois tu percebes, quando o Diogo é expulso e vemos imagens do casting, que estava ali tudo. Estava ali tudo. O padrão estava lá, havia ali muito diamante em bruto por lapidar, e foi exatamente por aí que eles foram. Agora, onde é que eles caem no exagero? É quando isto começa a ser demasiado repetitivo e cansativo para quem vê e para quem está lá dentro da casa. Porque a partir do momento em que tens uma Ana a colocar em causa a toda uma produção, a criticar a produção num especial em direto na TVI para milhares de pessoas, em que diz é só isto que há, não há mais nada aqui, a partir daí tu começas a pensar no tipo de programa que criar, mas agora não dá para voltar Posso atrás. desculpa interromper-te. A Ana é uma concorrente que lá estava, que está na casa. Sim, Pronto, sim, sim, não me é levem a uma- mal, não me levem a é, mal. Ou sim, seja, é. houve E é uma concorrente. Houve uma concorrente Disse isto. durante um direto que Sim. colocou em causa a existência sim. do programa e o conteúdo do programa. Já Sim. gosto dela, não é, André? Então, olha, eu Está na ia final, votar em está na branco. final. Eu Ana ia está na votar em final. branco. Eu ia votar em branco nas minhas previsões. A Ana é a vencedora e o Aliás, rapazinho educado fica em segundo. eu Para acho que já esta tenho primeiro e segundo conversa- lugar. Esta conversa vai ajudar o André a criar o seu pódio, a sua classificação final. Mas é isso que acontece, ou seja, mas também eu aqui também aponto o dedo. Mas porque- gabe-lhe a coragem, deixa-me dizer-te, gabe-lhe a Sim, coragem sim, é isso. porque nós sabemos que estas conversas podem surgir no confessionário ou às vezes durante o dia no 24 horas nós vamos nos apercebendo disso. Agora, se está em direto num especial, num extra, num que é que seja e coloca isso em causa em frente à Cristina Ferreira, Sim. Sim. ui, vencedora. Sim. Para mim, para verdade. mim dei-lhe Teve a coragem. dei-lhe uma coroa, Teve a ela é coragem. queen, ela é queen. Vais ver a volta que ela vai dar. Mas lá está, eu depois também aponto o dedo porque tudo isto é fabricado por audiências e retira toda a surpresa e toda a genuinidade, mesmo a quem gosta de ver os programas deste género. Nós gostamos, eu e Inês, o André já deixou claro a sua posição, mas eu e Inês, nós gostamos muito mais do que o trabalho que fazemos, também gostamos genuinamente de ver estes formatos. E é muito, muito mau e muito triste até ver, não é a decadência, mas é ver a forma como eles tratam o programa e a gestão que o programa leva, só para terem Pois, outra. mas a questão é que só nós e quem percebe mais ou menos disto, Sim, claro. é que é isso, porque o comum mortal, ok, pode criticar, para que é que estão a fazer isto assim, mas vê. E no fundo, no final do dia é isso que conta. Pois, Até nós vemos. nós conseguimos ver, sim, eles aí oleiam bem a máquina para conseguir ver. Mas, aliás, esta, só para terem outra ideia, que esta edição foi a primeira vez, eu nunca vi isto numa Casa dos Segredos, em que a TVI anunciou previamente que um segredo ia ser revelado. A ideia é haver surpresa, correto? Sim. Ou seja, eles anunciavam à tarde. Hoje o segredo de Sara vai ser revelado, por exemplo. Não foi com a Sara, mas foi com outro concorrente. Veja, fique para ver logo à noite. Isto Até nunca foi o da acontece. Eva. Foi o da Eva.
Também, aliás, sim, começou por Foi ser o da da Eva. Sim, começou por ser o da Eva e depois houve outro que foi o da Ana. Curiosamente, da Ana. Ok. Nesses 2 casos, eles fizeram: "Hoje o segredo da Eva vai ser Claro, revelado". para Nunca assustar aconteceu as isto, pessoas. nunca aconteceu, isto nunca aconteceu. Yeah. Quanto muito podiam dizer: "Hoje o botão dos segredos vai tocar", não é? Mas foram muito explícitos, que é: "Hoje o segredo da Eva vai ser revelado", portanto, a partir daqui Mas, Miguel, e agora mais vou aqui juntar sim, mais sim, um ponto para o André começar a ponderar o a pódio, formular. que Sim, é, sim. André, tivemos uma concorrente que acertou quantos, Miguel? Nem sei. Pá, isso, 4, 4 quatro, segredos. já, quatro. Quatro Ok, segredos ok. de concorrentes. Portanto, eu não Que me é a lembro. Jéssica, A é a Jéssica. Jéssica, eu não me lembro de ver assim um concorrente, ou seja, ela estava mesmo, como tu dizes, André, ela estava mesmo para aquilo. Ela A foi lá jogar. foi para arranjar namorados, não foi para criar guerras, foi para descobrir segredos. E ela descobriu 4 segredos. Juntava as pistas todas, fazia o seu trabalho de investigação e o Mas que espera aí. descobriu? Ok. Mas juntava as pistas todas, mas não era tipo pistas como chegaram a dar na altura à Rita do Do Marcelo, sim, em que sim. estava assim Era, espetado a este. Uma vez que ela. Não te lembras que ela Era foi para o era laboratório? um Foi para copinho o que aparecia lá no laboratório. coração, era o segredo da Exatamente. Margarida e do Gonçalo. Sim, sim, sim. Exatamente. eram pistas assim pouco óbvias. Era, Ok. sim. Em que tinhas que realmente juntar as Pensar. peças, puxar pela cabeça e. Ok. Mas Muito olha, bem. Muito bem. agora ainda bem que falas da Jéssica, porque estou-me a lembrar também de outra situação. Na semana em que a Jéssica revela o segredo da Eva. Pronto, começa logo por aí. Nessa semana, a Jéssica disse a respeitar a Ariana: eu estou aqui a adivinhar segredos e eu se calhar nem vou chegar à final, vai ela à final. Eu lembro-me dessa É tirada. outro exemplo de colocar em causa a produção, que é eu estou a fazer o que é suposto, que é Yeah. adivinhar segredos, que é o jogo da Casa dos Segredos, e às tantas já não chega à final. Por acaso chegou, foi a primeira a conquistar o passaporte. A Ariana não. Mas lá está, ou seja, nessa altura o nível de desconfiança já chega aos concorrentes. Ou seja, eles já sabem tudo aquilo que vai acontecer. Portanto, a partir daqui, se nós públicos já somos como somos céticos, imagina os concorrentes. Eu até, acho que eles até próprios se sentem envergonhados Mas isso com o que isso estão lá a provavelmente fazer. acontece, isso provavelmente acontece porque já são tantas edições, são tantas É, seguidas, e mesmo neste formato em que sabemos que acompanhamos tudo ao pormenor, ao minuto, ao segundo, através das redes sociais, os próprios concorrentes, apesar de serem anónimos, eles já vão mais ou menos com uma ideia do que é que vão para lá fazer e de como é que as claro. coisas vão funcionar. Já não é assim, já nada é novo. Já nada é novo nem para os próprios concorrentes. Exatamente. Bom, em relação ao que é que podemos ainda mais acrescentar sobre o Diogo ou a Evariana, eu acho que é mesmo o nível de. Porque de repente este programa ganha uma notoriedade fora de série. E não era suposto. Isto é só mais um reality show. É só mais uma edição. E de repente as pessoas começam a ter o nome Eva, Diogo e Ariana na boca, cada um com uma opinião. Mas lá está. Cuidado com essas expressões, porque pelo aquilo que eu percebi, isso pode ser levado em contextos bastante. Pronto. Reveladores. Mas espera aí, Pronto. estás a tocar nesse ponto, eu também tinha aqui uma guardada para dizer, mas isso aí, pronto. A TVI em Endemol há muitas edições que não podem mostrar imagens de sexo explícito na casa. E que as câmaras viram nesse momento, sinal de consentimento e afins, Tapa os e essas olhos. imagens, Tapa os sim, olhos. e essas imagens não podem sequer ser mostradas. Tiveste nude. Desculpa interromper, deixa-me adivinhar. Foi desde que aconteceu a situação com a Zena e o André que eles tomaram Sim, essas decisões? sim. Porque tu antes tiveste um É, lava-top, depois a partir é daí, sim, mesmo foi a nessa altura. português, só Sim. aprendes com os erros. Depois das coisas acontecerem, é que tomas atitudes. Realmente. Mas onde é que eu Não, quero mas passaram da é Ariana, isso, é Miguel, isso. conta. Mas é isso que eu ia dizer, ou seja, tens esta premissa, toda a gente sabe que não podem passar imagens, ou seja, eles lá na casa falam, por exemplo, a Sara e o Hugo falaram, fizeram um sinal de consentimento e houve envolvimento. Mas nós não vemos nada, ou seja, fica na imaginação das pessoas. Mas eles lá na casa sabem que houve esse envolvimento. O que é que aconteceu aqui? Eles aqui arriscaram e eu não sei se eles não vão ter consequências sérias com Não, isto. porque aí não houve o sinal de consentimento. Estou-me aqui a lembrar, Miguel. Nessa situação, eles fizeram uma vez o sinal, houve, pelo menos houve uma vez uma faixa. Porque essas imagens deles na intimidade até foram mostradas à Eva, na altura. E foi numa gala, aquilo foi ao domingo à noite. Ora, nem mais, era Toda a aí, gente foi, viu aquilo.
ou seja, tu mostras imagem explícita, não houve, pronto, não houve, Sim, estava os edredons por cima. mas tu percebes o que é que eles estavam a Edredom? fazer? Edredons? Edredom. Pronto, Cobertores. sim. Ou seja, tu percebes o que é que estava a acontecer entre o Diogo e a Ariana. Sim. E isto foi passado em horário nobre, ao domingo, durante a semana também penso que sim, nos especiais, e isto foi passado, ou seja, eu não sei até que ponto é que não há aqui uma gravidade nesta situação, porque eu percebo que eles querem audiências, querem tudo mais e assim, mas há limites, e a Ariana, está bem que a Ariana agora, por acaso a mim surpreendeu porque ela foi chamada a tudo, como diz a senhora Dona Cristina Ferreira, foi chamada a tudo, mas saiu e está com fair play até eu aplaudo porque está a conseguir levar a bem aquilo que lhe foi chamado, mas imagina que ela era outra pessoa, imagina que ela tinha problemas psicológicos, desenvolvia algum tipo de patologia e lidava mal e a coisa até corria mal. Qual é que era a responsabilidade da TVI por, entre aspas, ter destruído a vida de uma jovem de 24 anos? Supostamente eles dizem sempre que eles depois de saírem têm todo o apoio. Exatamente. Aliás, eu não queria também falar disto, mas tem de ser. No início do ano tiveste o caso trágico da morte de Maicon Douglas. Eu acho que o Maicon, e ninguém falou sobre isto, que é curioso. Eu acho, e comentei isto com a Inês, eu acho que a participação do Maicon no Secret Story 8 teve aqui muita influência. Não digo que foi o catalisador, mas ele a partir daí ganha toda uma visibilidade que antes não tinha. E eu lembro-me que na altura o Maicon saiu completamente queimado. E, e a partir daí, desde o Secret Story 8 até à tragédia, passaram um ano e tal. E a participação num reality show muda para sempre a vida das pessoas que lá entram. Não estou a dizer que foi uma causa, mas estou a dizer que foi talvez um dos fatores. E é Sim. só uma coisa que Sim, e até pode acontecer que agora a Ariana, por exemplo, está a lidar muito bem porque está a tentar ser forte ou assim, mas ninguém sabe o que é que ela está a agora é mais. pensar, a sofrer, a ver as imagens, os memes, as críticas, tudo aquilo que ela foi chamada. Isso, os memes, acho que uma pessoa consegue Sim. lidar. Agora, as críticas e as ofensas, aí já é mais grave e já é Tem mais que estar muito difícil bem de lidar. E pronto, e não sei se é o caso, mas se forem. Eu acho que tem que se pensar na questão moral da coisa acima das audiências. E do que é que vale, eu pelo menos tenho esse pensamento, do que é que vale dizer todos os dias que se quebra recordes de audiência, ganha-se os dias e afins, se tu acabas por contribuir para este tipo de situações. Pronto, e é só isso que eu tenho a apontar, mas lá está, já falámos disto várias vezes, cada vez isto vai piorar e cada vez venha as edições de Anónimos que vierem, principalmente nas edições de Anónimos, vai ser sempre por aqui, vai ser sempre pela controvérsia, vai ser sempre pelo dar que falar, porque Eu no fim do continuo dia, eu continuo a achar que sempre que a Cristina Ferreira está presente no reality show, as coisas tomam essas proporções. porque Bom, sim, vou tirar a Maria Botelho Muniz da equação, porque tem sim, apresentado reality shows com famosos. Metam aspas em cima disso, se faz favor. sim, sim. Mas o próprio Cláudio Ramos não deixava que as coisas tomassem as proporções que tomam com a Cristina Ferreira aos comandos de um reality show. Pois, mas Não- eu agora vou ter que sair em defesa da Ferreira. Sim. Tiveste um reality show de Anónimos com o Cláudio Ramos, foi um flop. Porquê? Porque não teve nem sequer controvérsia, foi ali um pãozinho sem sal. O reality show, qual é que foi, Miguel? Big Aquele Brother 25. foi do Luís, exato. Sim, sim, sim. E portanto, quer dizer, se calhar isto até pode ser, sim, culpa da Cristina Ferreira, entre aspas, que é do género, ela tem que criar ali uma dinâmica, tem que criar ali dinâmicas controvérsias para as pessoas falarem disto e para alavancar o programa, porque senão de outra maneira, em anónimo, acaba por ter um Big Brother 2025 que não aqueceu nem arrefeceu. É isso. E depois há outra coisa que é, eu aqui também vou defender Cristina Ferreira ligeiramente, André, mas Não é por nada. Sabem que eu não me identifico com Sei. este tipo de conteúdos e, pelos vistos, acaba por trazer sequelas às pessoas que estão envolvidas. eu acho que o caso do E Michael, parece que, entre aspas, a culpada é sempre a mesma. Porque, sim, pelos vistos, estas coisas só acontecem quando é uma pessoa que está a tomar conta do barco. eu acho que o caso do Maicon devia fazer, acima de tudo, toda a gente refletir e pensar nas consequências que isto pode trazer para as vidas das pessoas, porque no fim do dia, como diz Cristina Ferreira, numa determinada edição, são pessoas, é a vida a acontecer. Pronto, mas não é a vida, agora parafraseando Pipoca Mais Doce, é a vida a acontecer para dar audiência. Pronto, é ligeiramente diferente.
Mas aqui defendendo ligeiramente Cristina Ferreira, de facto, a Cristina tem calhado sobretudo edições com anónimos. A Maria Botelho nisto tem calhado edições com famosos. Portanto, a Certo. dinâmica de famosos, se calhar, é mais fácil de pegar, porque tu já conheces as pessoas, do que se calhar os anónimos. Porque Por os isso é que eu anónimos tirei, por isso é que eu tirei a Maria Botelho Nis Acho que por trás. por isso é que eu tirei a Maria Botelho Nis da equação e falei exclusivamente do Cláudio Ramos. Ou Sim. seja, as edições em que o Cláudio Ramos era apresentador, não havia esta controvérsia toda nessas edições. Sim. Porque acho que quem está à frente do programa também é um bocadinho responsável disso. Não venham dizer que é só a produção. Não venham dizer que é Não, só a produção. não. Pronto. Ela faz o melhor que ela pode. Não, mas quando tu tens. Quando Olha, tu pelos tens, vistos quando tu não é o tens- suficiente. Pelos vistos não é o suficiente, exatamente. Olha, mas é isso, a premissa é quando tu tens de estrear um programa e tens uma necessidade todos os dias de ganhar audiências e ganhar os dias e afins, torna-se muito difícil e condiciona. E eu aí acredito que é muito difícil, de facto, para a Cristina, para a equipa, para toda a gente. E daí também este acelerar de programa em relação ao Diogo, Eva e a Ariana também foi muito por causa disso, porque havia essa necessidade constante. Acredito que seja difícil, mas nós temos de ver que há todo um conjunto de valores que não, pelo menos não se deviam sobrepor ao dinheiro, audiências e afins. Mas infelizmente isto não vale a pena porque isto vai sempre cair em saco roto. E a ideia e vai ser sempre para piorar. Pronto. Acho que sobre Diogo, Eva e Ariana acho que já está tudo dito, acho que já também não vale a pena também estar a bater mais no ceguinho, mas que foi de facto o único tema desta edição foi, não sei, já disse desde o início, Secret Story 10 ou o programa da Eva, do Diogo e da Ariana, porque são os únicos 3 nomes que vão ficar desta edição. Ninguém se vai lembrar de uma Luzia, ninguém se vai lembrar do Hugo, de uma Sara, de uma Ana, de um Tiago, vão se lembrar é só desses 3 nomes. Não há nenhuma sigla para eles, pelos os 3. Nunca houve, Miguel. Não sei, por acaso não. Não é? Por acaso não É difícil também. Pois, é difícil também. Que não misture insultos, sobretudo. Porque no caso do Diogo e da Ariana já há muitos insultos com os nomes deles. Portanto, vamos sem margem para demora para a previsão para a final desta edição. Temos 6 finalistas, não sei se já sabem, mas estivemos a falar da Eva, do Diogo e da Ariana, mas só a Eva é que está na final, porque o Diogo e a Ariana foram expulsos, não é? Os 6 finalistas são a Ana, a Liliana, a Jéssica, o Tiago, a Sara e a Eva. Portanto, vamos fazer como nas outras edições, um de cada vez, sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro. E quem Então, deem-me só um bocadinho que eu vou só aqui ao site da Hiper FM, em hiper.fm, à secção do Secret Story Vais associar E- caras aos nomes. e vou ver então o nome aqui dos concorrentes. Então, podem começar ou a Inês ou o Miguel, estejam à vontade que eu volto já. Então, olha, eu vou começar já por dizer sexto lugar, Sara, porque a Sara provavelmente vai entrar no desafio final que começa no domingo. Surpreende-me a Sara ser finalista precisamente por este motivo, porque alguns nomes têm sido avançados na imprensa e a Sara é um deles. Aliás, houve hoje até uma conversa na casa um bocadinho misteriosa, quase a dar a entender que isso vai acontecer. Mas sim, a Sara também vai entrar garantidamente. Se não entrar no domingo, entra no mais à frente. Depois, eu não gostei muito da participação da Sara, devo dizer. Ela envolveu-se com o Diogo, foi barraqueira sim, mas um bocado para o baixo nível e para o chinelo, que é eu não gosto de ver, totalmente. Portanto, além disso, nas votações ela era sempre salva no duelo final ali à rasquinha, portanto, é isso. Sou eu Então- agora ou vais-te dizer todos, Miguel? Não, és tu, Inês. Pronto, olha, eu é igual, pus também a Sara em sexto lugar, mas é por isso que tu disseste em último, que é a Sara foi sempre a menos votada. Eu estou a ir um bocadinho por aí. Sim. Eu acho que ela, como foi muitas vezes nomeada e veio sempre para dentro, ela acha que É forte. é muito forte e que foi a primeira ou segunda salva sempre quando foi a nomeações. E não é bem verdade, realmente. As pessoas, não sei porquê, não gostaram se calhar muito da prestação dela e ela foi sempre salva à rasquinha e portanto eu meto-a em sexto lugar. Exato. André. Então, para mim é Eva em sexto lugar. Ui. Então. Só para deixar os protagonistas desta edição, 3 já foram embora, 2 já ok. foram embora, Acho o que terceiro, eu até fica, consigo o terceiro fica em sexto lugar. Pronto. Eu até consigo perceber. Ora bem, quinto lugar, eu vou dizer a Ana,
porque também não gostei da prestação dela. Também não gostei da prestação dela. E eu acho que é assim: tentaram fazer da Ana uma Liliana Oliveira da edição anterior, que era do género: o prémio já está entregue e tentam de tudo para colocar uma ameaça de que é a Ana que vai ganhar. Mas desde o início que nós sabíamos que a Ana não vai ganhar, nem sequer vai chegar perto, a meu ver, posso estar enganado. Mas é mesmo isso, eu acho também a Ana teve um bocadinho mais de classe e nível da Sara, mas o nível de jogo e o estilo de jogo foi mais ou menos o mesmo. Teve um bocadinho mais de liberdade no programa porque não se enrolou com ninguém, portanto foi uma jogadora individual, mas é acima de tudo isso. Olha, eu acho a Ana um bocadinho uma Noélia, é um bocado aquela, bem, agora eu ia dizer um bocadinho, que eu ia dizer era um bocadinho feio, mas pronto. Era um bocadinho aquela pessoa que se metia em tudo, não tinha assunto próprio, não tinha enredo, mas estava lá sempre a falar dos outros. E eu não gosto muito desse tipo de jogo ou de personalidade, a menos que sejas a Noélia, porque a Noélia tem ali um Não, não, quê já chega, já chega, não, já mas eu chega. gostei da Noélia nas primeiras edições, não é? Porque Mas era agora já sempre muito chega. linear, mas é mais por aí, é o metano. Pronto, olha, eu também pus a Ana em quinto. Mas eu aqui destaco outra coisa da Ana. Eu pus em quinto, mas é mesmo por uma questão de os outros que eu vou pôr a seguir, queria que ficassem mais acima. Mas eu gostei da Ana e aplaudo a Ana por uma simples coisa, que é, ela levou muita porrada, entre aspas, ela foi criticada muito agressivamente pelo Ricardo João e também pelo Hugo, mais esses, agora mais para o final também os outros todos, e ela teve sempre um poder de encaixe gigante e nunca foi abaixo, tinha sempre resposta para eles e eu gostei porque ela soube se defender e não foi abaixo e pronto, gostei dela. Só que meto em quinto porque é assim, Ana, perdoa-me. Alguém tem É. de ficar em quinto. Exato. A Ana é a concorrente que confrontou o porquê de produção. estarem ali a fazer o quê? Ok, Sim. pronto. Miguel, tu disseste que a Sara ficava em sexto e tu, Sim. Inês, que é que disseste que ficava em sexto? A Sara. Sara. A Sara, os dois? A Sara, os dois, Sim. então vou meter a Sara em quinto. Pronto, Ok. Ok. meter a Sara em Tá quinto. Olha, Quarto lugar. quarto lugar, eu vou dizer o Tiago. Porquê o Tiago? Porque eles não, o Tiago e Eva não são um casal, mas há a tendência dos votos se dividirem. Mas tem muitos fãs, ultimamente ganharam muitos fãs. E como eu já disse aqui, acho que o Tiago não fez nada no jogo além de se ter posicionado de forma inteligente, mas isso não chega. Foi uma vez a nomeações, as outras pessoas, por acaso a Jéssica também foi uma vez a nomeações, mas pronto. Mas as pessoas que estão acima, para mim, deram muito mais ao jogo do que um Tiago. Portanto, Tiago, quarto lugar. Olha, eu em quarto lugar vou pôr a Jéssica porque não a posso pôr no meu pódio porque não gostei dela. Pronto, é por e simplesmente isto. Eu não gostei da Jéssica, não vi, ou seja, o meu santo não bateu com o dela, não achei que ela fosse uma pessoa genuína nem verdadeira, achei que era tudo forçado. E pronto, aplaudo, tiro-lhe o chapéu por ela ter acertado os segredos e por realmente ter cumprido o objetivo do jogo, mas não senti nada com ela e acho que, pronto, quarto lugar assenta-lhe bem. Pronto, o meu quarto lugar sem justificação é a Liliana. Exatamente. Ok. Então, o meu terceiro lugar é para a Jéssica. Porquê? A Jéssica tem um percurso muito semelhante ao da Inês Gama no Secret Story 9. Que era eu. Não. A Inês do Secret Story 9. Porque Não, tem que ambas. mesmo muita espinha para chegar aos calcanhares da nossa Inês Sim, é verdade. Santos. É verdade. Inês há muitas, mas a nossa Inês é só uma. Exato. Essa é que é essa. Olha, teve um percurso muito semelhante à Inês Gama do Secret Story 9, porque ambas foram as que adivinharam mais segredos nas suas edições. É assim, o que é que acontece? A Inês ficou em segundo lugar na edição anterior porque tinha um Dylan que investiu bastante dinheiro para ela chegar até a este lugar. Mas também era uma final a 4, não era uma final a 6. A Jéssica, não falámos disto aqui, mas eu acho que isto vai ter influência. Hoje em dia, quem vai mais acima nos reality shows é quem tem dinheiro. E a Jéssica é a noiva de um futebolista, Wilson Manafá, jogou no Futebol Clube do Porto, está a jogar atualmente na China. Ok. E a Jéssica foi uma ou duas vezes a nomeações e foi sempre das primeiras salvas. E temos de valorizar a questão do segredo. Portanto, é por isso que para mim ela fica em terceiro e vai haver aqui muito dinheiro investido na final em relação à Jéssica. Inês Santos.
Então estamos no pódio, né? Terceiro Sim. lugar. Terceiro lugar, vou pôr a Liliana. Eu acho que a Liliana tem muitos fãs. Ela foi sempre salva em primeiro lugar. Sim, foi sempre em primeiro lugar. Foi, sim, sim. E eu acho que vão fazer com que ela consiga ficar em terceiro. Mas pronto, depois o meu primeiro e segundo já sabe quem é que é, mas eu acho que Sim. a Liliana para mim fica em terceiro. André. Então, terceiro lugar, temos que premiar a boa educação. É o Tiago. Está no último lugar do pódio. Ora bem, o meu segundo lugar, sim. O segundo lugar é para a Liliana. Porquê a Liliana? Porque pegando naquilo que diz a Inês também acho o mesmo. Ela é da Suíça, não sei se terá aqui alguma influência, mas pronto. O Ricky, que é o marido dela e que também foi concorrente desta edição, também sabe-se que está a trabalhar bem nesse sentido. Se fosse há uns tempos, eu não colocaria a Liliana sequer numa final, porque eu acho que a Liliana foi muito fraquinha ao início. Mas só que a Liliana depois ganhou um palco também, não foi o mesmo palco que a Eva ganhou, obviamente, mas ganhou um palco porque começaram toda a gente a cair em cima dela, e nós sabemos que quando alguém cai em cima de outra concorrente, o efeito é reverso, que é ganha força e pronto. Depois a Liliana, extraordinariamente ou não, foi sempre salva em primeiro lugar, mesmo contra concorrentes supostamente mais fortes ou fracos, e chega aqui eu acho que com alguma justiça, pronto, sinceramente. Acho que não é suficiente para ganhar. Para ficar num segundo ou até terceiro lugar, para ficar no pódio, acho que será um lugar justo para a Liliana. Sim, Posso ser eu? sim, eu estou assim. Sim. Então, eu vou pôr o Tiago em segundo. Porque, sim, vou pôr o Tiago em segundo. Peraí. Agora vou ter. Não, mas eu vou explicar. Não, pera. Eu não vi nada, mas eu estou atento a esta nossa conversa. Tu Isto é um bocado tu iniciaste este podcast a perguntar, a dizer ao Miguel, vamos falar que ele do fez? fenómeno do entroncamento, como é que o Tiago vai parar à final? E tu agora metes o rapaz em segundo. Exatamente, vou pôr em segundo. Mas eu sei que isto é completamente descabido, ainda tenho noções, mas a minha única coisa aqui é do género. As pessoas, e quem gosta da Eva, acho que está a torcer para que ela e o Tiago tenham aqui alguma coisa. Sim. E lá está, houve essa. Como é que se chama? Tieva, pronto. Sim. E estão aqui a apostar na Tieva. Eu sei que nesta coisa, quando se aposta muito num casal, depois eles não chegam longe, mas a Eva tem muitos fãs mesmo. Eu acho que por isso é que, pronto, a Eva para mim fica em primeiro. Mas o Tiago, à conta disto, pode ter esta força dos fãs dos dois estarem aqui a pôr um bocadinho mais de votos no Tiago e ele ficar em segundo para ser o casalinho na final. Eu gostei de ver. Segundo lugar, para mim, vou premiar então a jogadora que mais segredo descobriu, 4, a Jéssica. Então. Boa, André! Olha, para mim ganha a Eva e eu acho que é a única dos 6 que merece ganhar. Vamos, achas que é um síndrome de coitadinha? Acho que é. Ok. Acho porque eu acho que para quem vê reality show sabe, o público gosta de coitadinhas. Ok. Coitadinhas. Porque ela é a vítima salvo seja. Nesta situação. Eu não me queria posicionar nessa Atenção, questão, eu estou a perguntar porque eu não faço ideia se o triângulo virou para as Bermudas, se virou para a Foz do Ouro, se virou para Peniche, se virou para Nazaré, não faço ideia. Não, mas dizem que ela é vítima, mas também acaba por ser cúmplice no início quando estava a planear com o Diogo como é que a estratégia ia funcionar. Eu acho que aí é a única situação em que eu aponto o dedo à Eva é por ter sido compactuado de certa forma com isto ao início. Depois, o público gosta de coitadinhas, gosta de vítimas sofridas, enfim, já tanta gente ganhou com esse papel. Nem sempre o melhor jogador ganha. Agora, a questão aqui é, tu chegas a uma final e não tens ninguém com credibilidade suficiente ou com favoritismo suficiente, com importância suficiente para ganhar que não seja a Eva. Não tens nenhum candidato ali à altura, por isso é que, por exemplo, o segundo lugar vai ser muito... Qualquer um pode ser. Vou já discordar de ti, até estava-me a enrolar todo, porque acabámos de sair, entre aspas, foi há 2 meses, de uma primeira companhia em que toda a gente achava que era o Filipe que ia ganhar, e no fim, o Filipe nem no top 2 está. Pois. Por isso das preferências, e vocês próprios dizem, quem tem mais dinheiro
Eu acho quem ganha. Mas a questão é que é isso, e por isso é que podemos ter alguma surpresa, se calhar. Mas a Eva não tem assim, não tem alguém com dinheiro, pelo menos que saiba, mas tem muitos fãs que lá está, por ela ter sido a vítima nesta história, que há apoio. Certo. Outra coisa que é, as pessoas, no início do podcast, nós estávamos a falar das pessoas que só agora é que viram reality shows, parece, e que essas pessoas que na altura comentaram a favor de somos Eva e afins assim, vão voltar na final. Vão voltar na final e vão votar na Eva. Porque a votação é diferente, a votação é para ganhar, não é para salvar, não é para expulsar, é para ganhar, para o vencedor. E portanto, no fim do dia vai ser a Eva e não me admira nada que ela ganhe com uma porcentagem tipo 60%, 70% no limite. Agora, se não for a Eva, eu coloco esta questão, se não for a Eva a ganhar, eu não vejo ninguém destes 5. Pode ser alguém com mais dinheiro do que a Eva. Sim, ok, mas mesmo para ganhar, é porque depois era um bocadinho contra a natura, que é, então, tu crias uma edição à volta da Eva, do Diogo e da Ariana, o Diogo e a Ariana saem porque cancelamento nas redes sociais, não é? E porque eu acho que eles já deviam ter saído mais cedo, porque a TVI estica a novela até ao fim, porque eles só saem na semana, o Diogo neste caso só sai na semana anterior à final, ou na semana da final, sai um atrás do outro, sai a Ariana na semana anterior, depois sai o Diogo depois, eles esticam a novela até ao fim, deixam lá a Eva do género, o renascimento, uma nova fase, e eu sinceramente gostei da postura da Eva quando a relação terminou, porque o Diogo acaba a relação lá dentro, gostei da postura dela. Acho também que o Tiago se aproveitou ali um bocadinho, mas eu consigo perceber porque é jogo. Mas no fim do dia ela renasceu e acho que é essa a mensagem que o programa Como uma ia passar. fênix das cinzas. Exatamente. Eu inicialmente até achei, e concordei com a Inês, inicialmente pensei na Eva e no Tiago no top 2. Porquê? Porque era do género, ou seja, ela foi traída no programa, contava a seguinte história, ela foi traída no programa, mas sai de lá uma nova pessoa e com um possível novo namorado. E o Tiago era ao segundo lugar e saíam de lá de mãos dadas e entravam em estúdio de mãos dadas, aquele cenário. Sonho. E beijavam-se na boca. Pronto. Quando a Cristina dissesse e o vencedor é... Eu gostava disso em termos de conto de fadas, mas muitas vezes os reality shows não são assim, mas era um final alternativo que eu gostava. Então, Inês, Bom, então. é assim, não tenho mais nada a acrescentar. É a Eva. Acho que isto foi tudo em torno da Eva. Acreditei e disse ao Miguel, não sei se foi já esta semana, se foi a semana passada, que eu estava a ser comida pela narrativa que eles me estavam a entregar de que poderia ser a Ana a ganhar e não a Eva. Mas entretanto já reformulei, pensei que não há outra hipótese a não ser a Eva, e também por uma questão de justiça, porque a ser verdade toda esta história, a Eva sofreu muito. E foi ali uma relação muito tóxica, nós Claramente. com a Eva, e realmente ela conseguiu esta empatia por parte do público, das pessoas, e acho que é mais do que merecido, mais que não seja para esfregar na cara do Diogo. Mas e eu acho mesmo, e isto daqui para a frente, acho mesmo que a Eva e o Tiago vão ter uma relação. Claro que vai ter. Eles agora dizem, é com calma, ela nem está preparada, enfim. Mas é normal, ela agora não está preparada. Eu acho mesmo que vai acontecer isso com a Eva e o Tiago futuramente. E sim, acho que é o final perfeito e vai a Eva levar o cheque de 100 mil euros, que é o prémio final. O prémio final que é mais baixo, por comparação com a última edição de Secret Story, deixou de ser 250 mil, era 100 mil. A Cristina bem tinha dito que era um prémio único e irrepetível e nunca mais repetiu. Mas pronto, vamos falar do desafio final. Espera aí, que eu ainda não disse o meu vencedor. Desculpa, para tudo. É a Ana, só porque fez frente à produção. Podes avançar. Eu não gostei da Ana, mas gostei quando ela foi. Para mim, Queen, não lhe dei um cheque, dei-lhe uma coroa. É isso. Dei-lhe uma coroa. A brincar, ainda vais ser o vencedor do nosso pódio. Olha, isso depois aí. Não me cheiro, não me cheiro. Mas bom, vamos lá. Deixa-me só fazer-te uma pergunta sobre o desafio final, Miguel Catarino. Quem é que vai apresentar? Cristina Ferreira. Então está bem. O que é que acontece? Em 2000, a TVI está aqui a repetir uma dinâmica de 2022, porque em 2022 tu tiveste o Big Brother Famosos de Bruno Carvalho, que era famoso e deu polémica, e era a Cristina Ferreira, portanto, enfim. Depois tiveste o Big Brother Famosos com o Bernardo e a Bruna, que foi 2 meses, e nesse mesmo ano tu tiveste logo a seguir uma edição de desafio final. Portanto, eles vão fazer o mesmo aqui, que
é uma edição mais curta, neste caso Secret Story, e vamos ter aqui um desafio final. E Cristina Ferreira vai estar no ar durante cerca de 4 meses. Há quem diga que é muito, eu também concordo, mas é o que é. E esta edição vai juntar os concorrentes das 3 últimas edições do Secret Story. Portanto, a edição 8, que ganhou o Diogo Alexandre, a edição 9, que ganhou o Pedro que Jorge, canseira, que e esta edição canseira. 10. Portanto, temos Ai, Miguel gosta muito de desafios finais. eu e adoro. que gosta muito e não sei o quê. Eu acho uma seca, eu acho que é de só cromos repetidos e não acrescenta nada. A única diferença é que, pronto, não temos começado do zero a conhecer as pessoas e já as conhecemos. Eu acho que é esse o ponto, é a mesma dinâmica nova. Acho que é a mesma dinâmica nova. Portanto, temos concorrentes destas 3 edições e eu acho, sinceramente, peço desculpa se estou muito entusiasmado com isto, mas estou mesmo, mais até do que a última edição, esta edição que acaba agora, eu estou mesmo muito entusiasmado porque eu acho que há aqui um potencial, se realmente todos aqueles que eu acho que vão entrar entrarem, acho que há aqui um potencial para isto ser interessante. Porque desde logo tens Marcelo e Rita que acabaram a relação. Pronto, começa logo aí. Portanto, e há rumores que eles foram convidados, há quem diga que recusaram, mas a verdade é que as notícias que têm circulado dizem sempre o nome deles. Portanto, acho que é interessante perceber como é que vai funcionar a dinâmica, se vamos saber aqui coisas desta relação. Depois, Liliana Oliveira, do Secret Story 9, e apesar de não sim, ter... porque desde aquela reportagem dos influencers que promovem casinos ilegais, a coisa deve estar apertada e ele deve estar a precisar de uns dinheirinhos para decorar a casa. É isso. É. Liliana Oliveira, e apesar de não ter sido concorrente, eu acho que o Zé vai lá para dentro. Mas isto lá está, isto é tão bom que não vai acontecer. Ou pelo menos só acontece uma das coisas. Provavelmente eu acho que é o Marcelo e a Rita, porque o Zé lá está, é a questão de não foi concorrente, mas foi mais falado que todos os concorrentes dessa edição, a verdade É assim, entre aquilo que tu queres e depois aquilo que aparece, nós já, pela nossa experiência, já está mais do que comprovado que nem sempre é o que acontece. Tens o exemplo ainda agora da primeira companhia famosa, e mete aspas nisso, que Sim. o cast foi decepcionante, mas depois o conteúdo acabou por ser bastante interessante e engraçado. Mas o cast acabou por ser decepcionante. E nem sempre eles conseguem colocar as pessoas, porque Pois, imagina, cachês e assim. imagina que provavelmente não aconteceria, mas a Rita só entraria se o Marcelo não entrasse, por exemplo. Sim, depois eles colocam essas condições. O Zé só entrava se a Liliana não entrasse, por exemplo. Estás a perceber? E nunca vai dar para conseguires colocar lá todos os que queres, porque vai haver sempre alguém que te vai fazer exigências ou que vai pedir Mas para é não assim, entrar quando outras tu pessoas, avanças etc. quando tu avanças para um desafio final, tu tens de ter sumo, e nós sabemos que a TV está refém da audiência. Tu não fazes um desafio final e tens bastante sumo para retirar destes concorrentes, depois eles não. O programa tem de cumprir, pelo menos, Mas- não é? Ir a carteira e dar-lhes um cachê bom. Eu acho que eles estão Amigo, dispostos. Acho que eles estão Eu não, dispostos, queria, sinceramente. eu não queria fazer esta pergunta, mas a palavra audiência já foi dita Sim. aqui muitas vezes. Deixa-me fazer esta pergunta para os dois. É possível a última gala antes da final ter tido 1.850 milhões de 1 milhão e 850 mil pessoas de espectadores? Sair, não sei. Será possível ter este número, quase 2 milhões de pessoas a ver a última gala do domingo? Eu acho não é Pronto, possível. pronto, é que Eu acho que queria eles tomam. Tiveram É- foi 1.400.000. Pronto, ok. Eu que eu acho que vi- eles é que eu fazem vi- a toma. eu- Eles quando anunciam, eu quando estava de férias, eu vi que eles anunciaram que essa gala dessa semana teve 2 milhões. Teve 2 milhões Não, de... deste domingo, desta Sim. última semana antes da final, É possível, 1 não. milhão e 850 mil. Não. Pronto, é que não. um dos artistas que marcou presença na gala diz que foram vistos por 1.850 Calhar foi um mil. pico. É um pico, sim, é um pico. Não. E Mas a questão será possível? Eu estou a perguntar isto mesmo porque pode ser será durante possível 5 minutos. isto ainda ter esta quantidade de pessoas, ou seja, quase 2 milhões, mesmo que seja em pico, quase Sim. 2 milhões de É pessoas ainda possível. veem o Secret Story? É possível, sim, é possível. Mas, por exemplo, na semana em que eu tive férias, eles anunciaram que essa gala fez 2 milhões de espectadores. Mas aquilo é o total, que eu depois Fico fui ver. fico É o mesmo muito total surpreendido. de audiência. É o Ou total. nós é que somos aqui uns bananas, estamos aqui Não, durante não. quase uma hora a falar mal da TVI, que é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, mas depois as audiências, pelos vistos, comprovam que nós somos todos uns bananas que aqui andamos e que, Mas pelos vistos, eles é que sabem. eu faço outra leitura, que é do que é que vale tu ganhares nesses horários quando depois perdes o dia.
No caso, aos domingos a TVI tem ganho, mas, por exemplo, durante a semana, ontem, a TVI de facto faz grandes recordes com a entrevista ao Diogo, mas depois perdeu o dia. Portanto, o que é que vale? Estás a ver? É mais. Entrevista ao Diogo ou ao Diogo? A entrevista ao Diogo no 2 às 10. Atingiu Diogo. o recorde de share. Ao Diogo. Qual Diogo? O Jogos da Eva, do Diogo Triângulo. Eva. Ok. Pronto, a entrevista do Diogo. Mas peraí, no- mas o Diogo saiu esta semana? saiu Não foi a no Eva? domingo, Não saiu foi a no Eva que saiu domingo. esta semana? Não, saiu. Não. Tá. A Ariana. A Ariana não foi a saiu Ariana na que saiu. semana anterior. Sim. Peço desculpa, estou um bocadinho descontextualizado esta situação toda. Mas a entrevista ao Diogo bateu recordes. A da Ok. Ariana também bateu recordes no 2 às 10. Mas eles depois, nesses 2 dias, eles Espera aí, perderam o dia para a Isso SIC. os recordes na manhã, isso é. Sim, nós sabemos. Meio milhão pode ser recordes da manhã. E meio milhão Claro, não é claro. assim tão interessante. Não é assim tão Não, neste interessante. caso é o share. Neste caso estamos a falar de recordes de share. Portanto, do que é que vale? O que é que vale? Eles fazem resultados extraordinários, mas depois no fim do dia eles vão perder para a SIC, que é o que tem acontecido. Mas Uhum. pronto, nas galas até se têm-se safado bem. Mas olha, continuando aqui com os concorrentes que eu acho que vão entrar, acho que a Renata parece-me que sim, mas se calhar poderá ser um bocadinho difícil, houve toda a situação com o Maicon, enfim. Mas nesta edição tiveste jogadores que saíram demasiado cedo, o João, a Luzia, que também estão apontados para entrar. Eu gosto dos. Por mim, o João entra. Sim. Na edição anterior, o Leandro garantidamente está lá batido, a Marisa Susana também está lá batida. Eu gostava de ver a Marisa do Pedro Jorge. Sem Para Pedro. Sei o Pedro Jorge, para dar a ideia de ele é que ganhou, mas eu agora vou tentar eu ganhar o programa. As pessoas gostam muito da Marisa, gostam muito do casal em geral, e acho que era uma coisa interessante. Dizer que a Liliana está praticamente confirmada sem o Fábio, portanto o Fábio vai ficar cá fora, e era interessante, mas acho que isto era um bocadinho radical, mas era interessante a Liliana entrar lá, o Zé também, e acontecer tipo a repetição do que aconteceu noutra edição. Era tão bom, mas não vai acontecer. Não pode, Miguel. Então eles já têm casa feita, montada, tem. com decoração. Eles até fazem aqui um free spin e não sei o quê para ver se compram os não sei o quê, o Raio Esparta. É isso. Mas outros nomes também que provavelmente vão entrar, o João Ricardo, mas também não sei, porque ele é comentador. Epá! João Ricardo! Sim. Bora! Espera aí. João Uma Ricardo. pessoa, Não é o uma Ricardo, pessoa que está... Sim, eu sei. Uma pessoa que está como comentadora vai comentador. passar para o... Pois, Ah, não é a primeira quantos? vez que esquece, não é a primeira vez que isto não Quantos? acontece. Está bem, está certo. Aliás, tu podes ter algo inédito, que é tens o João Ricardo e o Ricardo João. Boa, giro. Isso para a cabeça do Cláudio Ramos vai ser para fritar. Cláudio Pronto. Ramos não, Cristina Ferreira. Mas Mas o Cláudio Ramos Ramos do 2 às 10. 2 às 10, não é? Ok. O Ricardo João desistiu, na altura especulou-se que vai entrar, portanto muito provavelmente isso vai acontecer. Agora, eu espero que não metam lá o Diogo e a Ariana outra vez. Ou se meterem, que metam, por exemplo, a Ariana. Porque eu acho que a Ariana até acredito que esteja preparada. É assim, quem sai e faz e goza, não é bem gozar, mas é canta a sua própria música, uma música em que ela é chamada de sonsa. A partir daqui eu acho que ela vale tudo, é falem bem, falem mal, mas falem, é aquela velha máxima, não há boa nem má publicidade, há apenas publicidade. Portanto, acho que é isso que a Ariana quer fazer. Portanto, não me surpreende nada que a Ariana entre sozinha, mas o Diogo, por amor de Deus, mas o Diogo. Portanto, a partir daqui, eu acho que eu Vai ser tenho quanto respeito- tempo? Vai ser 2 quanto meses. tempo? 2 2 meses. Então, daqui a 2 meses. De abril a junho, Ah, lá está, tu tens de ter. Não estou com pica nenhuma para ver esse programa. Aliás, espera aí. Vamos fazer assim. Eu vou depois passar este podcast na inteligência artificial e vou dizer: substitui Casa dos Segredos 10 por Desafio Final. E fica é o tudo mesmo podcast porque vai ser tudo igual. É sim. Portanto, acho que tem aqui potencial, porque há concorrentes que realmente têm aqui alguns conflitos entre eles. Nós sabemos que os desafios finais são conhecidos pelos seus conflitos. Portanto, acho que tem tudo para correr bem. Isto falando eu. Uhum. Olha, depois de eu saber destas audiências, eu no próximo Compact Reality, quando fizermos aqui o balanço do desafio final, eu vou ser uma nova pessoa, vou ser aquela pessoa em que vou defender a TVI, porque a gente fala, mas no fim eles Tem acabam mais. por ter resultados, pelo menos neste conteúdo. E agora a transmitir jogos de futebol. Tens reality shows, jogos de futebol, tens a missa, tens debates políticos, tens o pacote completo. Pois é, TVI is in the building.
Portanto, esperem um novo André na próxima vez que nós estivermos aqui para, Claro que para sim, análise ao claro que sim, desafio vou final. defender. Vou defender. Mas olha que graças a uma plataforma de streaming tenho visto alguns conteúdos da TVI. É em streaming. Tenho visto. Sim, séries. Tenho Eu visto. também. Tenho Também visto tenho alguns, visto. tenho visto alguns Sim, conteúdos sim. da TVI produzidos em parceria com a TVI. Por isso. Mas não, lá está. Não dou para as audiências, não dou para o share porque vejo no streaming. É isso, mas olha, no fim do dia, eles é que são os donos do programa, digamos assim, eles é que têm a obra-prima, e nós cá estaremos para comentar, para falar e, acima de tudo, para fazer notícias sobre isso, que é aquilo que nós somos pagos para fazer. Portanto, que ganhe acima de tudo o melhor no Secret Story 10. Nós apostamos, eu e a Inês, a Eva, o André, a Ana, Sério. e pronto, e é Mas isso. eu não conto para nada. Daqui a 2 meses nós estaremos cá outra vez. E foi este o Compacto Reality especial de antevisão e análise do Secret Story 10.